recordando um pouco da história da translucência nucal, aqui os cardiologistas, né, devem saber, né, que é um espessamento na nuca, que é medido no primeiro trimestre da gestação. E esse histórico da translucência, por que eu resolvi colocar isso nessa aula? Porque muitos de vocês que estão me assistindo não viveram essa época. Talvez tivessem no primeiro grau, segundo grau, e eu vivi essa época da implantação do exame de ultrassom de primeiro trimestre pela Maria de Lourdes Brizot, que começou isso no Hospital das Clínicas, eu já estava lá. Então, vejam que em 92, esse estudo do professor Kypros Nicolaides foi o mais significativo, que mostra que o ultrassom pode rastrear defeitos cromossômicos em primeiro trimestre, isso em 92. Em 99, o John Haidt publica pela primeira vez que a translucência nucal poderia ser um rastreador de cardiopatias também no primeiro trimestre. Como o coração era tão difícil de se perceber no primeiro trimestre, as cardiopatias eram muito difíceis de ser diagnosticadas, houve um entusiasmo muito grande em relação à translucência nucal poder rastrear as cardiopatias. Então, foi um grande entusiasmo. Em 2004, novamente, o John Haidt publica o papel da translucência nucal no rastreamento das cardiopatias, mostrando que os fetos com TN acima de 2,5 tinham acima de 2,5 apresentavam cardiopatia em 37,5% das vezes. Então, mostrando que se nós analisarmos que a translucência nucal, que a cardiopatia incide em 0,8 a 1%, rastrear 37,5% dos cardiopatas, isso era muito bom. Então, a cardiopatia, ela começou com a translucência nucal, talvez indicando que fosse aumentada, fosse um marcador de cardiopatia, e depois o papel da translucência nucal como realmente, não só como marcador, mas como um método de rastreamento da cardiopatia. Já em 2005, esse estudo mostrou uma relação da translucência nucal e a prevalência também de defeitos maiores. Vejam todos esses trabalhos do grupo do professor Kypros, de Londres, do King's College. Aqui já um trabalho que envolveu a doutora Lindsay Allen, que foi a grande pioneira de ecocardiografia fetal. E esse trabalho conclui que a prevalência dos defeitos cardíacos maiores, que eles chamam, que são os graves, os complexos, aumentava exponencialmente com a translucência nucal. Bem, essa tabela é uma tabela desse trabalho que mostrava, então, que os defeitos cardíacos aumentavam, aqui é uma incidência por 1000, exponencialmente à medida em que a translucência aumentava. E isso gerou esse slide da Fundação de Medicina Fetal, que muitos de vocês talvez já tenham visto, que é um slide muito bonito que diz isso, né? A prevalência da cardiopatia por 1000 e a translucência nucal. Conforme a translucência nucal aumenta, vejam que o aumento da cardiopatia é exponencial. Então, isso é um aspecto muito importante. Então, a partir desses trabalhos, surgiu o ponto de corte de translucências aqui, ó, de 3,5, que seria uma indicação de ecocardiografia fetal, uma vez que o aumento da incidência de cardiopatia é realmente elevado. Então, vejam que a translucência nucal passou a ser também um rastreador de cardiopatia.